Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1 de junho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Aníbal Maria de França. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Memória de São Justino, mártir, um filósofo que seguiu rectamente a verdadeira sabedoria reconhecida na verdade de Cristo, manifestou-a na sua vida, ensinou-a na sua pregação, defendeu-a nos seus escritos e confirmou-a com a sua morte em Roma no tempo do imperador Marco Aurélio Antonino. De facto, depois de ter apresentado ao imperador a sua apologia em defesa da religião cristã, foi entregue ao prefeito rústico e, confessando perante ele que era cristão, foi condenado à morte. Data da morte 165. Também em Roma, os santos Caritão e Carito, Evelpisto e Geraces, Pião e Liberiano, mártires, que foram discípulos de São Justino e, juntamente com ele, receberam a coroa de glória. Morte no ano 165. Em Alexandria, no Egito, os santos mártires Amon, Enão, Ptolomeu, Ingenes, soldados, e o ancião Teófilo, que, presentes no tribunal, com o rosto, os olhos e os gestos procuravam encorajar um cristão intimidado pelos suplícios a que era submetido e estava prestes a renegar da fé, tendo-se levantado contra eles um clamor de todo o povo, irromperam para o meio do tribunal e afirmaram que eram cristãos. Assim, pela sua vitória triunfou gloriosamente Cristo, que dera aos seus fiéis tão firme constância de ânimo. Morte no ano 249. Em Licópolis, também no Egito, os santos mártires Esquirião, comandante do exército, e outros 5 soldados, que, por ordem do prefeito Arriano, no tempo do imperador Décio, deram a vida pela fé em Cristo com diversos gêneros de martírio. Morte no ano 250. Em Bolonha, na atual Emília-Romanha, região da Itália, São Próclo, mártir, que pela verdade cristã foi trespassado com grossos cravos de través. Morte no ano 300. Em Montefalco, na Úmbria, também região da Itália, São Fortunato, presbítero, que, segundo a tradição, sendo ele mesmo pobre, com assíduo trabalho acudiu às necessidades dos pobres e deu a vida pelos irmãos.
Morte incerta entre os séculos IV v. Na ilha de Lérins, na Provença, atualmente na França, São Caprásio, eremita, que juntamente com Santo Honorato se retirou neste lugar e aí deu início à vida monástica. Morte no ano 430. Em Arvena, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, São Floro, cujo nome foi dado ao mosteiro construído sobre o seu túmulo, bem como a cidade e a sede episcopal. Data da morte incerta. Na Bretanha Menor, também na Odierna França, São Ronano, bispo, que chegou por mar da Irlanda e nas florestas levou vida eremítica. Morte incerta entre os séculos VII e VIII. No território de Leicester, na Inglaterra, São Vistano, mártir, que, sendo membro da família real da Mésia, porque se opôs ao matrimônio incestuoso de sua mãe regente, foi morto com a espada do tirano. Morte no ano 849. Em Tréveres, na Lorena, hoje na Alemanha, São Simeão, filho de um grego de Siracusa, que levou vida eremítica junto a Belém e no Monte Sinai e, depois de longas peregrinações, viveu até a morte recluso na torre da Porta Negra desta cidade. Morte no ano 1035. No mosteiro de Ona, no território de Burgos, em Castela, região da Espanha, Santo Íñigo, abade, homem pacífico, cuja morte choraram os próprios judeus e mouros. Morte no ano 1060. Em Alba, no Piemonte, região da Itália, o beato Teobaldo, que, movido pelo amor da pobreza, deu toda a sua fortuna a uma viúva e por humildade tomou o ofício de carregador, para levar sobre si o fardo dos outros. Morte no ano 1150. Em Urbino, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato João Pelingoto, da Ordem Terceira de São Francisco, que, sendo comerciante, procurava enriquecer mais os outros do que a si mesmo e, retirando-se numa cela, só de lá saía para ajudar os pobres e os enfermos. Morte no ano 1304. Em Londres, na Inglaterra, o beato João Sorey, mártir, jurista, que permaneceu fidelíssimo ao romano pontífice. Depois de passar pelos cárceres e pelo exílio, foi condenado à morte, sofrendo o suplício da forca no patíbulo de Tibur, emigrou para a felicidade eterna. Morte no ano 1571. Em Nomura, no Japão, os beatos mártires Afonso Navarrete, da Ordem dos Pregadores, Fernando de São José de Ayala, da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, presbíteros, e Leão Tanaka, religioso da Companhia de Jesus, que, por edito do Comandante Supremo e Detada, foram degolados ao mesmo tempo em ódio à fé cristã. Morte no ano 1617. Num barco-prisão, ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato João Batista Vernoy de Montjournal, presbítero e mártir, que, sendo cônego de Moulins, durante a Revolução Francesa, por causa da sua condição de sacerdote foi condenado ao cárcere na galera e aí morreu consumido pela enfermidade. Morte no ano 1794. Em Nguyen, no Tonkin, no atual Vietnã, São José Tuco, mártir, jovem agricultor, que, no tempo do imperador Tu Duc, por ter recusado calcar a cruz, foi várias vezes detido no cárcere torturado e finalmente degolado. Morte no ano 1862. Em Piacenza, na Itália, São João Batista Scalabrini, bispo, que teve uma atividade multiforme nesta igreja e se distinguiu pela solicitude para com os sacerdotes, os agricultores e os operários, mas prestou especial atenção aos emigrantes nas cidades da América, para os quais fundou as pias Sociedades do Sagrado Coração. Morte no ano 1905. Vida de Aníbal Maria de Francia nasceu em Messina, Itália, em 5 de julho de 1851. Era filho de uma família rica e nobre, pertencente à aristocracia da Sicília. Foi o terceiro entre 4 irmãos. Aos 15 anos, uma perda marcou sua vida e a morte do pai. Esta experiência dura e difícil ajudou-o a compreender os sofrimentos das crianças pobres que ficavam órfãs e abandonadas. Esta compreensão e este amor pelas crianças pobres marcariam toda a sua história. Chamado de Deus. Aos 18 anos Aníbal Maria de Francia percebeu um forte chamado para a vida religiosa.
Obedeceu, entrou para o seminário, fez os estudos e foi ordenado padre em 1878. Poucos meses antes de sua ordenação, o diácono Aníbal conheceu o local mais miserável e rejeitado da cidade, chamado Casa de Avignon. Ali, crianças pobres, órfãs e marginalizadas eram como que jogadas e não tinham condições de transformarem suas vidas pelo próprio esforço. Ministério de Amor e Esperança. A Casa de Avignon foi um dos locais onde Padre Aníbal exerceu seu ministério dando vida e dignidade a crianças e adolescentes abandonados. Ali Santo Aníbal praticou aquilo que ele definiu como o espírito da dupla caridade e evangelização e socorro aos pobres. Na Casa de Avignon ele começou seu projeto de criação de orfanatos bem estruturados, separando-os em masculinos e femininos. Num ato de fé, colocou esses orfanatos sob a proteção de Santo Antônio de Pádua. Mendigo de Deus. Para manter os orfanatos, Padre Aníbal, o jovem de família nobre, passou a mendigar por toda a cidade, batendo em todas as portas para pedir ajuda. Nessas mendicâncias, ele conscientizava o povo sobre a responsabilidade que tinham também sobre os órfãos abandonados. O povo compreendia e ajudava, assumindo sua parcela de responsabilidade sobre seres humanos em situação de risco. Mais tarde instituiu a devoção do Urpão de Santo Antônio. Esta simples devoção foi responsável pelo sustento das obras por muito tempo. Paz inquieta. Uma realidade que deixava o Padre Aníbal com o coração inquieto era saber que milhões de pessoas ainda não conheciam Jesus Cristo. Por isso, pediu ajuda ao Espírito Santo. E a resposta lhe veio de um texto do Evangelho em que o próprio Senhor Jesus disse: "Rogai ao Senhor da messe, para que envie trabalhadores para a sua messe." Fundador. Inspirado nesta passagem bíblica, Santo Aníbal fundou duas congregações religiosas, em 1887, as Filhas do Divino Zelo. E, 10 anos mais tarde, em 1897, os Rogacionistas do Coração de Jesus. Santo Aníbal dizia sempre que a Igreja precisa de padres santos e numerosos para cumprir bem sua missão na terra. Por isso, a congregação dos Rogacionistas, além de acolher e formar crianças e adolescentes necessitados, tem também a missão de pedir ao Pai que envie operários e operárias santos à Igreja. Além disso, ele procurava sempre atender às necessidades concretas e espirituais dos sacerdotes. Os frutos da obra. As duas congregações fundadas por Santo Aníbal Maria de França cresceram e atravessaram os mares. Hoje, estão presentes nos 5 continentes, mantendo o carisma fundamental de cuidar de crianças e adolescentes carentes e rogar a Deus por santas vocações. Os rogacionistas, como ficaram conhecidos, mantêm orfanatos e educandários em vários países, inclusive no Brasil, e ensinam o povo a rezar pelas vocações sacerdotais. Santidade. A santidade do Padre Aníbal foi reconhecida durante sua vida, antes de sua morte. Ele foi amado por todos, aclamado como pai dos pobres e dos órfãos. Dedicou sua vida à causa das crianças e adolescentes pobres e às vocações sacerdotais. Faleceu no dia 1º de junho de 1927 com fama de santidade. Sua canonização foi celebrada pelo Papa João Paulo II em 2004. Na ocasião, Santo Aníbal foi chamado de apóstolo da moderna pastoral vocacional. Oração a Santo Aníbal Maria de França. Ó coração divino de Jesus, que escolhestes a Santo Aníbal Maria de França para ser o apóstolo da oração pelas vocações e lhe destes tanta caridade, tornando o pai dos órfãos e dos pobres, concedei-me a força de imitar o seu exemplo e as suas virtudes. Por sua intercessão, dai-me a graça que vos peço, no momento de silêncio para pedir a graça. Pai nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Santo Aníbal, rogai por nós.